Olá, nossa saudação a você que nos acompanha através da internet. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes. Estou de volta e vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou Ana Célia Gomes, a apresentadora do evento. Sou mulher, sou parda, tenho cabelos curtos na cor preta, uso óculos de grau com detalhes dourados. Estou vestindo uma saia marrom, uma blusa de renda na cor bege e também usando um batom vermelho. Eu estou no estúdio da Realize Eventos e atrás de mim está um painel com a logo dos eventos. E agora você confere aqui no 8º Encontro Nacional das Licenciaturas, 7º Seminário do PIBID, 2º Seminário da Residência Pedagógica, a mesa redonda de número 6. A margem, etnias, gêneros e classes. De quê e de quem? Nesta atividade, contaremos com a participação da professora Meg Rayara Gomes de Oliveira, travesti preta, doutora em educação, professora adjunta e professora credenciada no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Paraná. É coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná, onde também é coordenadora da Comissão de Políticas Afirmativas. É coordenadora dos consórcios de NEABs da região Sul. Também teremos a participação do professor Eliel Benites, ele que é graduado em licenciatura indígena Teco-Arandu pela Universidade Federal da Grande Dourados, tem mestrado em educação pela Universidade Católica Dom Bosco e doutorado em geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados. É professor adjunto na Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, faz parte do movimento dos professores Guarani e Caiová e é membro da Associação de Realizadores Indígenas. Teríamos também ainda a participação da professora Josi Clímaco, que por motivo de saúde, infelizmente não vai poder estar conosco, e aqui a gente já emana as nossas boas energias e vibrações para que tudo fique bem logo. E na mediação desta mesa redonda de número 6, contaremos com a participação da professora Noêmia Moura. Ela é graduada em História e mestre em História, ambos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e atuante na Faculdade de Ciências Humanas, no curso de Ciências Sociais e no programa de mestrado em Antropologia. Atualmente, as atividades estão voltadas para as políticas públicas em educação escolar indígena, com foco nos povos Guarani, Caiová e Terena, no ensino superior e na educação básica. Realizou o pós-doc na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no mestrado em Educação, campus de Paranaíba. Está coordenadora do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal da Grande Dourados, desde março de 2020. Sejam bem-vindas, bem-vindos, professores. É um prazer recebê-las e recebê-lo aqui. Passamos a palavra agora à coordenadora mediadora desta mesa, professora Noêmia, fique à vontade. Boa noite a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos à 6ª mesa redonda do 8º Enalic. É com muito prazer que a gente abre a discussão sobre a diversidade e sobre a diferença, né, que vai ser aqui tratada pelos nossos palestrantes, né, professora Meg Rayara e professor Eliel Benites. A nossa mesa intitulada A Margem, Etnia, Gêneros e Classes, de que e de quem. Então, nós vamos aqui, né, abrir uma fala de até 35 minutos para cada um dos nossos palestrantes e, em seguida, nós vamos abrir o debate. Esperamos que vocês estejam aí, né, sedentos para debatermos essas questões que vão ser levantadas. Se inscrevam aqui nos comentários, façam aí as suas postagens, que serão muito bem recebidas aqui por nós. Nós agradecemos imensamente a comissão organizadora do 8º Enalic
por abrir essa oportunidade para discutirmos essas questões tão pertinentes na realidade vivida, né, nesse momento de pandemia, um momento de muitos cuidados, né, conosco e com os nossos próximos. Então, a gente, nesse momento, vai passar a palavra para o professor Eliel Benites, né, hoje, o professor Eliel é o diretor da Faculdade Intercultural Indígena no Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal da Grande Dourados. É uma honra muito grande poder estar aqui dividindo esse espaço com o professor Eliel. Gostaríamos, então, de agradecer imensamente o aceite ao nosso convite e passamos a palavra, então, para que profira a sua palestra. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas, a todes. Com muita felicidade e alegria estou aqui nesse evento maravilhoso. Fico bastante contente com o convite e já parabenizar toda a coordenação, a equipe desse evento por promover esses diálogos, debate, né, muito importante para a sociedade, para nós indígenas também, né, para que seja compreendido as diferenças, as diversidade, né, e seja entendido esse processo de produção da diferença, né. Então, fico bastante contente e, como sou indígena, Guarani e Kaiowá, né, primeiramente quero me apresentar, minha residência na aldeia, né, mas trabalho como professor da Faculdade Intercultural Indígena e trago esse olhar, né, a partir dos povos Guarani e Kaiowá, como indígena, para refletir sobre a temática proposta aqui por esse evento, né. Então, primeiramente, quero contextualizar um pouco a questão indígena, né, especialmente a partir dos povos indígenas Guarani e Kaiowá, né, para que nós possamos entender, né, refletir um pouco em relação a essa questão, principalmente dos povos indígenas, aqui que é colocado, né, e diante de uma sociedade aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, especialmente região de Dourados, né, na qual se estabelece o território tradicionais desse povo, né. Então, os povos indígenas Guarani Kaiowá é um povo que sempre, né, habita, né, essa região da parte do território, né, hoje atualmente como estado de Mato Grosso do Sul, mas historicamente ele é habitado, né, entre os rios, né, Paraná e Rio Paraguai, né, na qual nós estamos em diversas microbacias regionais, né, microbacias que produzem, né, que vai alimentando os grandes rios, né, e por isso uma das grandes nossas divindades, né, é o dom das águas, né. Hoje a gente percebe a dificuldade do nosso povo em obter acesso à água potável, né, porque as águas aqui estão tudo contaminado, tudo estão com problemas, né, e devido, né, ao sistema de imposto, um sistema de desenvolvimento, né, na qual vai degradando, destruindo todo um ecossistema que os povos Guarani sempre foi mantendo o equilíbrio da natureza. Então, nesse sentido, quero destacar que toda a região do que nós chamamos aqui no nosso estado, né, aqui hoje, como a parte sul do estado de Mato Grosso do Sul, pega um pouco também região um pouco região da fronteira, ultrapassa as fronteiras internacionais por região de Paraguai, né, Argentina, sul do Brasil, são regiões que habitam toda uma diversidade dos povos guarani, porque os guaranis são diversos, não são homogêneos, são diversos, são uma comunidade diversa e específica, conforme a sua localidade. Então, um povo diferente e que o Estado Nacional, ele vem se sobrepõe esse território e foi fazendo as parcelas, dividindo, né, as comunidades, né,
e foi estabelecendo esse modelo de sociedade na qual nós estamos vivendo. O processo histórico, né, na qual foi submetida, né, foi muito doloroso para nosso povo, por nossos ancestrais, né, para os mais velhos que perpassaram durante o processo da própria Constituição do Estado Nacional, né, muita violência, a perda do território tradicionais, né, na qual hoje, né, era um grande território, e ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos, principalmente aqui na nossa região, no século XX, né, e o efeito desse processo todo reverbera até hoje, né, é o processo da perda do território. E isso é fundamental entender, porque o sistema, né, hegemônico, que nós podemos chamar de sistema capitalista, e nós, os mais velhos, chamam de caraí, né, caraiqueira, que são os brancos, né, de uma forma geral, ela veio, né, em diversos momentos, atuando de uma forma sucessiva para que esse próprio território seja absorvida, né, transformada, né, decomposta, né, na perspectiva de um território na sociedade não indígena. Então, é muito importante destacar, e nesse processo também, a violência, né, o assassinatos, genocídio, homicídio, vários tipos de extermínios, né, de uma forma legal, entre aspas, foi praticada contra o nosso povo. Então, é uma violência histórica, né, de muito sofrimento, de exploração de mão de obra, né, de estar colocando à disposição, por exemplo, de doenças, né, epidemias já historicamente registradas, né. Então, são diversas situações, né, de violência, de destruição, que os povos indígenas foram se submetendo, principalmente o nosso povo Guarani Kaiowá. E muito importante destacar também, nesse processo todo, né, a resistência, né? A resistência foi fundamental, né? E a resistência está principalmente, né, das forças espirituais, que nós podemos chamar os guardiões, né, na qual os mais velhos, né, estiveram ancorados, estiveram sustentados para que o nosso povo não desapareça, né? Para que a língua, né, as práticas ritualísticas, o olhar indígena, né, ele possa se manter, né, até na atualidade, produzindo, né, gerações com valores tradicionais, com valores dos ancestrais, né, a língua, né, tradicionais, os cantos, são repassadas mesmo com toda essa dificuldade. E é muito importante destacar, ao mesmo tempo, que a violência, né, praticada é considerado como legal, historicamente. E, posteriormente, né, foi constituído como base para a política de Estado que baseou a relação da própria sociedade nacional, da sociedade não indígena, em relação aos povos guarani, e com certeza, né, toda isso é comum em relação a todas as regiões do Brasil, em relação aos povos indígenas. Por exemplo, como eu sou professor, a gente vem mais discutindo em relação à educação escolar, né? A educação escolar, né, ela foi imposta, né, com essa perspectiva, porque considerava-se que os povos indígenas eram uma categoria, né, semelhante aos selvagens, aos animais selvagens. Ele não é considerado numa categoria no nível da humanidade e sociedade não indígena. Então, é classificado, né, inclusive, como abaixo da humanidade da sociedade não indígena. Então, todas as práticas de violência, a perda, era justificado, né? Era muito mais justificado, inclusive com uma política pública que pensava que a atividade educativa de uma educação escolar era
se baseava para transformar o indígena em não indígena, né? Transformar os Guarani, negar a sua história, negar a língua tradicionais, né? E nesse processo, o apagamento das memórias, né, em gerações, para que possa se transformar em não indígena. Isso era uma política de Estado. Então, o nível de violência, ele chega, além de violência física, ela chega violência epistemológica, violência em termos de memória, em termos de história, enfim, toda uma orientação de subjetividade nesse processo para que as novas gerações possam deixar de ser indígena. E quando é deixar de ser indígena, não é apenas embranquear a sua pele, né? Mas legitimar o processo da violência historicamente praticada pela sociedade, pelos colonizadores, essa legitimação como legal, como normalização da violência, né? Uma normalização de categorizar de uma forma inferior, né, o ser indígena. Então, essa é uma visão, né, que foi se constituindo e a gente sentiu na pele, no dia a dia, né, hoje, né, o resultado desse processo todo. Então, a violência praticada historicamente, né, sucessivamente, né, ela propicia a normalização da violência, né? A normalização da violência é quando a gente não enxerga a violência como a violência, que acontece até hoje ainda, né? Então, esse é um pouco o contexto, né, da realidade dos povos indígenas Guarani Kaiowá, aqui na nossa região, né? E uma violência muito estrutural, né? É a perda do território, né? A perda do território tradicionais. Isso eu quero destacar porque a perda do território, né? Ela é uma violência muito profunda, porque a partir do território é que se produz subjetividade indígena, né? O sentimento, conjunto de percepção, né? A cosmopercepção, né? A memória dos ancestrais, a memória dos mais velhos, né? Ela é um mecanismo na qual ela vai atualizando, né, os tempos primários, os tempos verdadeiros dos Guarani Kaiowá no tempo de hoje. E assim vai produzindo, né, o futuro, assim vai projetando, quer dizer, o futuro, né, nesse processo contínuo de atualização dos tempos primários. E quando digo esse tempo original, primário dos Guarani, elas estou dizendo no tempo em que os guardiões, né, as divindades indígenas estavam juntas, né, estavam promovendo um território tradicional que na nossa língua chamamos de tecorrá, né? Então, quando se nega, né, se retira esse território dos povos indígenas, é roubado o território, produz-se sujeito distanciado do seu território, do seu tecorrá, né? Então, é uma violência que possibilita, né, aos Guarani Kaiowá a ausência, né, a ausência da sua referência de valores da humanidade para a produção do ser Guarani Kaiowá. Né? Então, o grande objetivo dos povos Guarani Kaiowá, né, é a sua relação com o seu território na perspectiva da produção do sujeito na sua totalidade. Memória, né, subjetividade, sentimento, percepção, né? E nesse sentido, a clareza da razão, vamos usar essa palavra, razão da existência, né? Então, essa é uma violência, eu penso, muito forte, muito estruturante, que faz, né, a orientação
da produção da geração. Então, quero destacar essa questão para dizer que a partir disso aí, a partir desse processo todo, podemos entender, né, a realidade de hoje, né? Essa posição, né, dos Guarani Kaiowá de hoje, na nossa realidade, nos tempos agora, né? Na qual, hoje, na nossa região aqui, Dourados, por exemplo, temos, né, uma posição, né, de racismo, discriminação, né, violência nesse sentido muito grande, né? Há uma grande clareza de aquela ideia do apartheid, né, que aconteceu nos povos africanos, né? A gente vê algum artigo que fala sobre isso, essa separação, né, vamos dizer assim, o que aconteceu, por exemplo, com os judeus também, naquele caso da Segunda Guerra Mundial, né? A gente vivencia isso dia a dia aqui, né? Por exemplo, o lugar, hoje, o discurso da ideia de que os indígenas, né, o lugar dele é na reserva, né? Isso é um discurso para legitimar, né, a diminuição da dimensão, né, da possibilidade do trânsito dos Guarani Kaiowá. Porque na tradição dos mais velhos, né, dos ancestrais, o nosso povo tem uma tradição de caminhar, do itinerário muito grande. A gente fala de Oguatá, né? Porque através da mobilidade do território é que nós produzimos a nossa identidade, o nosso jeito de ser, nesse processo sucessivo das relações com os componentes do território. E essa força do mundo moderno, né, esse sistema do Estado, esse modelo de propriedade privada, ela possibilita aos Guarani Kaiowá ficar em presídio aberto, que é a reserva. Presídio aberto é como a sensação de estar em liberdade, mas está preso, né? Então, essa é um pouco a sensação, né? E aí, na cidade, por exemplo, existe um território bem claro por onde os indígenas andam nas ruas, por onde eles andam, são limites, né? Onde pode ser tolerado, vamos dizer assim, a presença indígena. Então, vejo que é muito claro isso, né? Por exemplo, nos tempos anteriores, né, os Guarani, a nossa comunidade, eles andavam muitos lugares para caçar, para pescar, para abstrair plantas medicinais, né, fazer armadilhas, e tem lugares que ele faz peregrinação ritualística, né, nas florestas, né? Então o território era composto não só de moradia, mas são lugares diferentes na qual fazia práticas, né, que componha, né, que fazia parte da forma para produzir a sua identidade. Hoje não se consegue fazer isso, somente uma residência praticamente igual uma cidade, um bairro, que é uma reserva de Dourados, né? E são 8 reservas demarcadas pelo Estado, exatamente com esse propósito, né? Então, limita-se o trânsito, ou a dinâmica, né, de peregrinação hoje como povo diferenciado, né? A constituição de Estado, de grandes propriedades privadas, de fazendas, né, de espaços de privado, ela não permite isso, né? E isso cada vez mais, né, faz com que a comunidade fique no estado de estável. Tem uma palavra que agora não vem na minha cabeça, uma posição, né, parado, né, no lugar que não é da tradição. Então, isso é uma dificuldade muito grande, né, o que leva muitos ficarem, né, problemas mentais, dificuldade em todo aspecto sociais, né, e de saúde, né, porque não se consegue mais produzir, né, um corpo na perspectiva da perfeição do ser, que é a filosofia, a utopia guarani, né,
o território, né, ela permite a mobilidade, né, a absorção de elementos, né, através da sua nutrição, né, através de plantas medicinais, rituais, o preparo dos corpos, né, na perspectiva do corpo perfeito. O corpo perfeito seria exatamente, né, o preparo ritualístico do corpo para a sua relação com as divindades. E isso não se consegue hoje devido não há possibilidade para isso, né? Não existe mais florestas, né? Não tem mais, por exemplo, águas potáveis, rios, né, naturais. Então, por quê? Porque o sistema de desenvolvimento, né, entre aspas, aqui, né, foram se constituindo, transformaram as paisagens do Tecorá, que é o território, destruir, a palavra transformação é uma palavra bonita, mas na verdade o termo é destruição, né? Desmatamento, poluição de água, né? Poluição do solo. Então, todo o território indígena foi sendo destruído e transformado na perspectiva da transformação e produção de riqueza capitalista, né? E isso afasta os guardiões do território e aí se torna, né? Acho que é muito interessante destacar aqui essa ideia de ausência, né? Até aqui eu encontrei essa palavra para explicitar a ideia de a não existência dos seres diante, né, da presença da sociedade capitalista no território Guarani-Kaiowá. Por exemplo, a ausência dos seres vivos, né, das plantas, dos animais, né, e de todos os elementos da natureza, e isso faz com que o afastamento dos guardiões desse território. Então, é nesse sentido, e quando você afasta os guardiões, você diminui, né, a produção dos valores tradicionais. Então, o valor tradicional Guarani-Kaiowá, a fonte do valor da humanidade Guarani-Kaiowá está nos guardiões, né? E quando se afasta dos guardiões, então não há fonte dos valores tradicionais dos Guarani-Kaiowá. Então se torna, por exemplo, hoje, por isso, as aldeias, né, está aumentando muitas violências, assassinato, né, todo tipo de violência que acontece, né, nas aldeias, e vai dentro de uma narrativa da sociedade não indígena, em meios de comunicação, mídia, rádio, televisão, ele vai alimentando o preconceito em relação aos povos indígenas, principalmente o Guarani-Kaiowá aqui no nosso estado, colocando uma identidade de que os indígenas são assassinos, ladrões, né, são mendigos, né, são violentos, né, ladrões. Essa identidade, né, foi imposta, né? Primeiramente, a condição, né, foi colocada para que, dessa forma, os povos indígenas se estabeleçam, né? A posterior a isso, se constitui uma narrativa na sociedade, né, através de mídias, para que os povos indígenas sejam considerados dessa maneira. E nesse processo todo, né, as reivindicações sobre a demarcação sobre o território tradicionais, né, elas se tornam ilegítimas e não têm direito diante da sociedade não indígena. Então, são acúmulos de narrativas e de olhar preconceituoso da sociedade que vai se sobrepondo e, no fundo, né, negando o seu direito, né, o direito de ser diferente, o direito de ser indígena, né, com seus valores tradicionais, né, com sua perspectiva própria, né. Então, essa é a grande questão que quero destacar aqui, né. E tem um porém, que essa sociedade preconceituosa, né, que se estabelece em cima do território tradicionais, em Guarani-Kaiowá, né, ela se sustenta em uma terra, em recursos naturais, né, na qual os povos indígenas
sustentou tempo suficiente para que a riqueza capitalista possa existir atualmente, né? Então, por exemplo, hoje, a economia regional do estado de Mato Grosso do Sul, da Grande Dourado, sustentado pelo agronegócio, das grandes produções para importação, exportação para o capital estrangeiro, por exemplo, ele é resultado das relações dos povos indígenas, seus guardiões, num tempo suficiente para se garantisse a produção do próprio riqueza capitalista, né? Mas, na verdade, foi roubada essa terra. Então, quero dizer que e esse processo de desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento que gera a crise ambientais, as crises climáticas, né, as crises, né, por exemplo, globais em relação à questão ambiental, ela é resultado desse modelo de desenvolvimento de uma política de Estado destrutiva, né, aos territórios indígenas, por exemplo, né? E hoje, né, gerou essa crise que nós vivenciamos, né? A transformação, né, do modelo de um clima, né, que vai afetando a própria economia de hoje, por exemplo, né? Então, nesse sentido, hoje, a necessidade de ouvir os povos indígenas para que aponte os caminhos sustentáveis da sociedade como um todo. Então, de novo, os povos indígenas estão na vanguarda, no sentido de apontar soluções para as crises climáticas, ambientais, de produção, né? Inclusive a questão social, porque hoje nós vemos, né, violências e mais violência na sociedade não indígena, né, em todo tipo de violência, que os valores tradicionais indígenas pode ser uma das soluções. Mas é necessário, primeiramente, né, quebrar essa visão preconceituosa da sociedade em relação aos povos indígenas, para que enxerguem, né, outras formas em relação aos Guarani Kaiowá, por exemplo. Então, penso que a sociedade não indígena, ela se estabeleceu, né, no território indígena, transformou e destruiu. Mas, hoje, nessa crise, é necessário os povos indígenas aprontar as soluções para que nós possamos construir uma sociedade, né, a partir do Estado também, né, questionar o próprio Estado, para a gente possa aprender a viver com o diferente, né? E aí eu quero finalizar um pouco qual é o sentido, né, da ideia do diferente. Podemos expressar aqui, né, numa ideia de diferente, né, numa palavra portuguesa, língua estranha para nós, indígena, né, mas em Guarani, né, o conceito da diferença, porque quero colocar um exemplo bem interessante. Os mais velhos, né, os grandes líderes espirituais indígenas, elas são grandes, né, aventureiros, né, que vai caminhando no cosmo, né, nos lugares desconhecidos do cosmo, né, ele vai fazendo as relações com diferentes guardiões, diferentes divindades, fazendo rezas, cantos, né, fazendo articulações política, cosmológica, né, e nesse acúmulo de relações cosmológicas com diferentes guardiões que estão nos patamares invisíveis, né, que hoje não podemos considerar, ele amplia o seu olhar, né? Então, o diferente, ele é uma riqueza, ele não é um problema. Por que ele é uma riqueza? Porque o diferente, ele vai ampliando sucessivamente a compreensão do cosmos, né? Então, por isso, os grandes rezadores, os grandes líderes tradicionais, eles fazem articulações com diferentes pessoas, diferentes aldeias, diferentes seres, né, do seu território, para que nós possamos ser cada vez mais uma humanidade, vamos dizer, na perspectiva indígena, mais evoluída.
né? E essa evolução não é evolução cronológica, mas uma evolução no sentido de compreender mais a dimensão do cosmos. Então, essa é a filosofia que trago aqui para nós pensar quando debatemos sobre o diferente, sobre a questão dos Guarani Kaiowá, sobre a questão de outras etnias, de outra sociedade, de outras formas de expressão e de vida, né? Porque a riqueza, porque o diferente é uma riqueza e não um problema. Então, o modelo de uma visão muito unilateral, né, na qual nós estamos vivendo, é que produz esse olhar verdadeiro, entre aspas, unilateral, e uma verdade muito imposta para nós. Então, essa é a minha palavra, espero que tenha contribuído, né, nessa reflexão aqui, né, e com certeza nós estaremos à disposição sempre para a gente possamos refletir, pensar, enriquecer os debates nos espaços estratégicos como este aqui. Um grande abraço, retorno a palavra. Muito obrigada, professor Eliel, um prazer sempre ouvi-lo, né? Conhecer mais a sua trajetória, né? Hoje a grande pergunta que fica para nós aqui é qual o lugar dos índios na história do Brasil, né? E você nos trouxe aí todo esse processo de marginalização produzido pelo Estado brasileiro, né? E reproduzido pela sociedade brasileira, através do preconceito e da discriminação que muito ocorre na nossa sociedade ainda hoje, né? Mas também temos os povos indígenas com as suas estratégias de luta nos movimentos indígenas e as suas propostas para a sociedade brasileira também, colocando os seus filhos e filhas, né, para estudar nas escolas não indígenas, né, primeiramente, e hoje com todo o processo de luta dos povos indígenas na constituição de uma educação escolar indígena específica, diferenciada, né, e que faz com que essas pessoas indígenas, né, tanto homens como mulheres, jovens, né, acessem também a universidade, as universidades. Então, hoje, né, no século XXI, nas últimas décadas, nós temos assistido no Brasil um aumento, né, muito grande da presença, mas ainda precisa ter mais, né, da presença indígena nas universidades, tanto em nível superior, né, na educação superior, quanto na pós-graduação. Exemplo disso é o professor Eliel, que hoje é doutor em geografia, né, e também é muito importante a gente observar, né, quem são os povos indígenas hoje, porque os povos indígenas não estão no passado, eles estão aqui no presente, vivendo conosco, né? Então, essas pessoas, elas estão se constituindo e tendo visibilidade enquanto pessoas, né, participantes, tanto dentro das suas comunidades, quanto na sociedade brasileira. Hoje nós temos muitos profissionais indígenas de várias etnias, né, dentre elas aqui os Guarani, Kaiowá, que é a etnia do professor Eliel, né, mas também Terena, né, muitas outras etnias que estão desenvolvendo várias profissões na sociedade brasileira, né, e estão se apropriando, né, de todos os códigos da sociedade brasileira, né, para intervir em todos os seus poderes, né, no poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A exemplo disso temos, né, a deputada Joênia Wapichana, que tem muito bem representado os povos indígenas no parlamento brasileiro, né? Soninha Guajajara, que foi inclusive candidata a vice-presidente do país, né, vice-presidenta, e hoje está à frente da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, que está fazendo uma interface muito forte internacionalmente, né? A APIB tem colocado a temática indígena em discussão, o governo brasileiro em discussão na Europa,
em vários países do mundo, né? Então, nós tivemos recentemente a participação de um coletivo, de uma comissão brasileira, né, de representantes de lideranças indígenas na COP, discutindo, né, a pauta do clima mundial. E isso não é pouca coisa, né? Então, onde estão os povos indígenas? Qual é o lugar, de fato, dos povos indígenas no Brasil hoje? Então, agradeço muito ao professor Eliel por nos trazer um pouco da sua trajetória enquanto sujeito coletivo, né, do povo Guarani Kaiowá. Mas depois também quero que o professor Eliel fale um pouco da sua trajetória acadêmica e do seu giro decolonial também, que é muito importante para a gente também refletir um pouco sobre isso, né? Essa trajetória e as existências e resistências, né? As respostas produzidas pelas pessoas indígenas, né? Em relação, em convivência dentro das universidades, dentro dos programas de pós-graduação, como é ser indígena e estar ali ocupando esses espaços também. E agora eu convido para conversar um pouco conosco também sobre sua trajetória, mas também sobre suas pesquisas, a professora Meg Rayara Gomes de Oliveira. Então, né, estamos aí abrilhantados pela sua presença, agraciados, muito obrigada por ter aceito o convite de dialogar aqui conosco, e a palavra é sua. Boa noite, Noêmia, boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer o convite, né, uma honra participar desse evento, né, enquanto professora preta, travesti, né, esse debate sobre margem, ele é central na minha pesquisa e também na minha constituição enquanto sujeita, e é desse lugar que eu pretendo falar, né? Então, quando eu digo que eu sou preta, eu não estou falando de melanina, eu estou falando de um lugar político que eu ocupo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma travesti de pele negra, de pele mais clara, né? Eu tenho cabelo crespo, que está na altura dos ombros, eu estou com brincos coloridos, eu estou usando um casaco verde escuro, um vestido de verde mais claro, e atrás de mim tem uma almofada e uma bandeira nas cores do arco-íris, representando a comunidade LGBT. Tem uma pintura, né, retratando uma mulher negra, né, uma mulher trans, a professora Fran Demétrio, que faleceu no dia 28 de julho de Covid, né, vou falar dela um pouquinho, e do meu lado esquerdo tem um retrato da Vera Verão, né, uma bicha preta, careca, sorridente. São duas pinturas que eu fiz, né? Então, são dois corpos que têm a ver com a minha trajetória, são duas figuras que também são centrais nesse processo de ocupação do espaço. Então, essa mesa, à margem, etnia, gênero, classe, de que e de quem, né? Eu vou tomar liberdade de colocar a categoria raça também, porque eu vou falar um pouquinho da população negra, travesti e transexual também. Eu vou pedir licença para ler um texto, né, para demarcar esse lugar do apagamento, da invisibilidade. É um texto curto, produzido por uma estudante de medicina aqui da Universidade Federal do Paraná, que questiona o porquê da ausência de debate sobre gênero, sexualidade e raça no curso de medicina aqui da Universidade Federal do Paraná. Então, é um texto curtinho. O nome é Luana. O que me entristece é o apagamento. Saiu de casa aos 15 anos por ser Luana. Nessa época, contraiu HIV. Usou drogas por ser Luana. Iniciou o tratamento sendo Luana. Por ser Luana, sofreu de depressão. Retornou à casa da mãe sentindo-se Luana. Mas quem voltou foi o filho. Por continuar sendo Luana, adoeceu ainda mais, deprimiu-se ainda mais, a ponto de largar o tratamento. Passou mal como Luana, sentiu falta de ar como Luana, chegou ao hospital e pediu para ser reconhecida como Luana. Ali foi tratada, como eu nunca havia imaginado que poderia acontecer, como Luana. Luana, em vermelho e entre asteriscos,
reluzia na placa de identificação de seu leito. Ali foi cuidada como Luana, respeitada como Luana. Foi piorando a cada dia sendo Luana. O ar faltou sendo Luana. Precisou ser entubada e concordou, sendo Luana. Piorou ainda mais sendo Luana. A família solicitou que o nome vermelho fosse apagado do quadro. E piorou, e piorou, e parou. O coração de Luana parou e foi enterrada como Lúcio. O que me entristece é o apagamento. A história da Luana, ela é igual a de muitas pessoas trans no Brasil que não têm o direito a uma identidade, que não têm o direito de existir em nenhum espaço, inclusive no espaço educacional, que eu acho que é fundamental nessa discussão, justamente porque as pessoas que estão participando desse evento, de alguma maneira, estão envolvidas nesse espaço. Então, uma questão que para mim é muito importante é a questão da linguagem. Né? Que tipo de linguagem eu utilizo em sala de aula? Que tipo de linguagem eu utilizo nas minhas narrativas escritas, orais? E quem é o público, né, que eu tento atingir com a minha narrativa? A Simone de Beauvoir, que é uma pensadora, uma filósofa francesa, ela faz uma denúncia, né? Ela diz que a linguagem, ela pretende ser neutra, mas ela carrega a marca dos machos que a criaram, né? Ou seja, uma linguagem no masculino é sempre uma linguagem excludente. Eu sempre faço um tensionamento, inclusive aqui nas pesquisas que eu oriento, em relação à forma com que as pessoas escrevem. E eu venho fazendo um debate no sentido de defender, sim, a flexão de gênero na linguagem escrita e também na linguagem falada. E todas as vezes que eu faço uma citação, pela primeira vez, eu coloco o nome das pessoas por extenso, nome completo, nome e sobrenome. Porque o último sobrenome de uma pessoa, seja ela do gênero masculino ou feminino, esse sobrenome diz respeito a um homem cisgênero, na sua ampla maioria heterossexual. E no caso de pessoas negras, esse último sobrenome tem uma relação com o regime escravista. Então, é fundamental que a gente faça esse tensionamento, que a gente faça essa problematização e também a respeito do limite das nossas produções acadêmicas, das nossas produções teóricas. A nossa produção, ela não pode ser mais um tijolo no sentido de aumentar o muro que separa determinadas pessoas do espaço acadêmico, né? A nossa produção, ela não pode contribuir para esse processo, né? Então, se eu estou aqui pensando em margem, a minha produção não pode ser esse tijolo que vai aumentar essa margem entre determinadas pessoas e outras pessoas que desde cedo são escolhidas para ocupar o espaço acadêmico, né? E aqui eu concordo com a professora Noêmia, né, que é fundamental que as populações indígenas, que as populações negras, que as populações trans, que as populações que não são hegemônicas estejam no espaço acadêmico, na condição de estudantes de graduação, de pós-graduação, mas principalmente na docência. É fundamental que a gente reveja, né, o processo de ocupação das nossas universidades, porque não é possível que a gente continue sustentando essa estrutura e a gente continue do lado de fora. Né? Então, de novo, eu pergunto, para quem que eu escrevo? Para quem que eu produzo a minha... Sabe, essas narrativas? A quem se presta as nossas pesquisas, principalmente em educação? A gente chega em 2021 com um contingente gigantesco de pessoas que não conseguem acessar o ensino superior. Né? E as pesquisas em educação, como que elas estão impactando no sentido de desmontar essa estrutura excludente, ou se essas pesquisas estão reforçando essas exclusões. A gente precisa pensar muito a respeito, né? E aqui eu fico fazendo um tensionamento a respeito dos silêncios, né? Dos apagamentos também, né? Eu preciso me indignar com ausências no espaço educacional.
eu preciso me indignar com a não presença de determinados corpos nesse espaço. Eu sou a única professora trans, a única pessoa travesti a lecionar na Universidade Federal do Paraná, uma instituição que tem 107 anos. E quando eu digo isso, eu não estou falando isso em tom de vaidade, eu estou falando isso em tom de denúncia. Né? Hoje eu tenho 2 orientandos trans no mestrado, eu tenho 2 meninos trans no mestrado e uma orientanda trans. E por que é que essas pessoas não tentaram acessar esse espaço antes da minha chegada na Universidade Federal do Paraná? Por que que a esquina continua sendo o espaço mais seguro para uma travesti, para uma mulher trans, do que uma sala de aula? O que nós, enquanto educadoras e educadores, estamos fazendo para transformar esse espaço que a gente chama de escola, esse espaço que a gente chama de educação, né, num espaço hostil para determinadas pessoas? Então, a gente precisa repensar as nossas práticas pedagógicas, a gente precisa repensar as nossas bases teóricas, a gente precisa repensar as nossas estratégias pedagógicas no sentido de colocar para funcionar esse conceito que eu chamo de educação pública. Se não, se existe um contingente populacional gigantesco fora do espaço da educação formal, eu não posso utilizar o conceito de educação pública. Eu não posso falar de universidade pública se na minha sala de aula só tem gente branca, cisgênera, heterossexual de classe média. E eu, enquanto professora, enquanto pesquisadora, o que é que eu posso fazer para mudar essa estrutura? A linguagem é o primeiro caminho, é o primeiro passo para a gente poder fazer. Né? E produzir pesquisa, gente, que tenha uma relação concreta com a realidade. E não para engordar o nosso látis, e não para engordar o nosso currículo, para que a gente tenha um reconhecimento dentro do espaço acadêmico. Eu não posso pensar em produções acadêmicas voltadas, direcionadas somente para doutoras e doutores. Não funciona. Isso não é produção de conhecimento. Isso é uma forma de reforçar e de reproduzir as normas de exclusão. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso me utilizar, né? Porque a academia ela é cheia de armadilhas, ela é cheia de exigências, e eu preciso me sustentar também teoricamente para poder fazer esse debate. Né? Então, eu utilizo de algumas ferramentas teórico-metodológicas para fazer isso. Hoje é fundamental trabalhar de forma interseccional. Todas as pessoas, indistintamente, todas, são marcadas por gênero, por orientação sexual, por identidade de gênero, por raça, por classe, por etnia. Por que que algumas pesquisas eu só consigo olhar para um desses marcadores? Por que que eu continuo olhando, priorizando o debate de classe? Se algumas pessoas têm diante delas um obstáculo gigantesco chamado racismo, se outras pessoas têm diante de si um obstáculo gigantesco chamado machismo, chamado misoginia, chamado LGBTfobia. E a gente precisa pensar a respeito desses marcadores e se esses marcadores eles são determinantes no processo de permanência de ocupação do espaço educacional. Uma outra armadilha que eu fico muito brava quando ela aparece diante de mim. Não é possível falar em evasão escolar. Ninguém evade de um espaço se a pessoa está sendo bem tratada, se a pessoa está sendo respeitada nas suas subjetividades, naquilo que o Eliel nominou como diferença. Né? Essa diferença, essa diversidade, ela é benéfica, ela é potente para produzir um espaço dialógico onde todas as pessoas consigam se constituir a partir de diversos lugares. Então, é fundamental que a gente repense a respeito do conceito de evasão e por que é que ele opera mais sobre alguns corpos e não sobre outros. Né? E quando eu trabalho com o conceito de evasão, eu estou atribuindo a responsabilidade do abandono do sistema educacional para as pessoas que estão sendo vítimas dessas violências. E se eu trabalho com o conceito de expulsão, eu preciso discutir a estrutura
chamada escola, eu preciso discutir a estrutura chamada universidade. Da mesma forma que eu não consigo entender, que eu não consigo, concordar, né, com a resistência que as universidades ainda têm em rever as suas matrizes curriculares. Como é difícil para a gente conseguir convencer uma estrutura a colocar gênero como uma disciplina específica. Como é difícil a gente conseguir convencer as licenciaturas a colocar disciplinas para discutir raça e etnia. É fundamental que a gente faça esse enfrentamento e que a gente dialogue de uma forma horizontalizada com os movimentos sociais. E como eu falei anteriormente, a gente precisa de bases teóricas para sustentar isso, a gente precisa, né, sustentar esse debate a partir de lógicas que a academia nos exige. Tem um pesquisador dos Estados Unidos, né, ele chama o Jack Halberstam. Pronto, Arielle? Enfim, então esse pesquisador, ele trabalha com a teoria selvagem, né? A teoria selvagem é uma forma que esse pesquisador desenvolveu para colocar em condições de igualdade, né, pessoas que estão no movimento social, pessoas que estão fora do espaço acadêmico, como produtoras de conhecimento, dialogando com pesquisadores que têm formação acadêmica. E isso para a gente é fundamental, né? A professora Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela vem discutindo já há algum tempo o movimento negro como movimento educador. Assim como o professor Eliel pontuou, né, as populações indígenas vêm atuando como educadoras já há muito tempo. O movimento LGBT, o movimento trans, vem fazendo isso já há muito tempo. Mas, infelizmente, a universidade, para poder estabelecer uma aproximação com essas narrativas, criou uma categoria chamada de sujeito empírico. O que é esse sujeito empírico? O que é o conhecimento empírico? O que é o conhecimento acadêmico? Qual é a distinção? Como que a gente distingue um do outro? E por que é que eu necessito do conhecimento empírico para produzir uma pesquisa acadêmica? Então, é fundamental que a gente reveja esses conceitos também. É fundamental que a gente faça um revisionismo teórico, conceitual, metodológico, para a gente repensar a estrutura desse espaço que a gente chama de educação. Né? Porque se não for nessa perspectiva, se não for para fazer uma revolução, que também de dentro para fora, não tem por que a gente continuar trabalhando na educação. E a gente não pode ficar esperando que aquela pessoa que é marcada racialmente, que é marcada por etnia, marcada por gênero, que essas pessoas venham fazer essas cobranças dentro da escola. Que essas pessoas venham fazer as cobranças dentro da universidade. É fundamental que o professor branco, cisgênero, heterossexual, discuta privilégios, que ele discuta o lugar que ele ocupa como sujeito hegemônico dentro desse espaço. Esse sujeito ele tem um compromisso moral no processo de desconstrução das exclusões que estão em operação. O racismo ele só existe porque pessoas se beneficiam com ele. O machismo só existe porque pessoas se beneficiam com ele. A LGBTfobia só existe porque pessoas se beneficiam com ela. Sabe? Então, é fundamental que a gente repense essas estruturas, que a gente repense a respeito das ausências e a gente fique indignado com a não presença de determinadas pessoas nesses lugares, né? E quando eu estou fazendo essa problematização, eu vou chamar a atenção para um fato bastante interessante que acontece nos nossos estudos de raça dentro da universidade, em todos os campos do Brasil. Por que é que os estudos de raça estão concentrados na população negra? Por que não se racializa pessoas brancas?
Porque quando a gente vai falar de raça, não aparece os efeitos da branquitude no processo de produção de violências. Por que que quando a gente vai discutir gênero, a gente não discute o papel do homem cis hétero na produção das violências? É fundamental que a gente produza deslocamentos, que a gente passe a olhar para esses sujeitos hegemônicos também como objeto de pesquisa. E eu faço questão de usar o conceito de objeto, porque é assim que eles tratam populações negras, populações indígenas, pessoas com deficiência, população trans principalmente. Porque a entrada de travestis e mulheres transexuais na academia na década de 1990 foi na condição de cobaia. Nos colocaram dentro de caixinhas para que a gente fosse estudada, para que a gente fosse esquadrinhada. E na medida, né? E à medida que a gente vai arrebentando essas caixinhas e a gente começa a reivindicar um lugar como a pessoa que produz conhecimento, a academia ela entra em pânico, porque ela sempre falou de nós, ela sempre falou por nós. Mas hoje essa mesma academia ela não quer falar conosco, ela não quer dialogar de forma horizontalizada com as pessoas que estão denunciando essas violências. Então, hoje, como professora, no programa de pós-graduação, que é top de linha, né, aqui na Universidade Federal do Paraná, como coordenadora de políticas afirmativas no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná, eu não posso ocupar esse espaço agindo como se eu fosse centro. Eu tenho a obrigação moral de trazer a margem comigo. Eu tenho a obrigação moral de trazer todos os estigmas que foram atribuídos a mim enquanto travesti. Como já denunciou o professor Eliel, perigosa, puta, vagabunda, bandida, assaltante e todos os outros estigmas, eles vêm junto com o meu corpo. Porque eu não preciso abrir a boca para anunciar a minha presença. Eu coloco o meu pé dentro do espaço da universidade, todo mundo sabe que eu cheguei, porque eu sou um corpo estranho dentro desse espaço. Mas eu não vou permitir que essas narrativas, elas me prendam, elas me façam agir de uma forma subalternizada. Porque esse espaço, ele me pertence por direito. Porque a cada menina travesti que está na esquina, que foi expulsa do sistema educacional, que está se prostituindo, ela sustenta essa estrutura cada vez que ela compra um preservativo para atender um cliente por R$50. É fundamental que as universidades elas se questionem a respeito da configuração não apenas da sala de aula. Ela precisa se questionar a respeito do seu corpo técnico, a respeito do seu corpo docente, gente. Porque tem professores e professoras que vão se aposentar sem nunca ter lido um texto escrito por uma pessoa negra. Tem professores e professoras que vão orientar mestrados e doutorados a vida inteira e não vai utilizar bases teóricas que contemplem uma diversidade. Pesquisadoras indígenas, pesquisadoras negras e negros, pesquisadores latino-americanos, pesquisadores LGBTs. É fundamental que a gente olhe primeiro para o nosso campo de ação. A revolução ela precisa acontecer na minha sala de aula, ela precisa acontecer no meu grupo de pesquisa, eu preciso olhar para quem eu oriento, qual é o fenótipo, qual é o perfil socioeconômico, qual é o perfil desse estudante que eu estou trazendo para o mestrado e doutorado, e não ficar esperando que as políticas afirmativas abram as portas para o estudante indígena, para o estudante com deficiência, para o estudante com surdez, para o estudante LGBT. É fundamental que eu faça o meu trabalho por primeiro, para depois eu cobrar dessa estrutura maior. Sabe? É fundamental que a MEG não seja a única. É fundamental que a Fran Demétrio, que está aqui atrás de mim, não seja a única nas suas instituições. É fundamental que a gente repense nas histórias da Luana, que eu li no início do texto. Depois eu te passo, Luciana, o texto da Luana, né? Porque é fundamental que a gente repense nas violências que acontecem sobre determinados corpos e que a gente acaba tentando relativizar, como está acontecendo recentemente com esse discurso que o pessoal está chamando de noivinha do Aristides e não sei o quê, né?
usando discursos extremamente transfóbicos, homofóbicos para atacar esse sujeito, sem pensar em como esse tipo de discurso naturaliza violências contra determinadas pessoas. Sabe? Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, eu sou extremamente envolvida com o espaço da educação e eu sou extremamente crítica a um espaço hegemonicamente branco, cisgênero, heterossexual, na sua Constituição e também na sua base teórica, que se recusa a dialogar com outras pessoas que não sejam essas que estão ali para decifrar esses códigos. Para eu fazer o meu mestrado, para eu fazer o meu doutorado, eu precisei ler uma infinidade de pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais. Eu precisei ler todos os autores que são considerados canônicos, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, né? Mas nenhuma pessoa parecida comigo, que produz conhecimento, foi colocada nessa base teórica. E é por isso que, quando eu assumo uma disciplina, eu faço uma revolução na minha ficha 2, na minha ementa, e assim, e sem nenhum problema de ser denunciada para departamento, sem nenhum problema de ser denunciada em colegiado por ser subversiva. Porque eu não estou nesse espaço para reafirmar essas estratégias excludentes, essas estratégias violentadoras, né? Porque a gente precisa repensar, eu insisto, a gente precisa repensar a respeito da linguagem, porque a linguagem ela não é neutra. A gente precisa repensar a respeito do que é que a gente está discutindo em sala de aula. E só para fechar agora mesmo, né, que assim, gente, não se assustem comigo, porque eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa que demarca esse espaço de uma forma muito empoderada, e eu vou fazer propaganda do meu livro, né? Nem ao centro, nem à margem, corpos que escapam às normas de raça e de gênero. São 10 artigos, e quero aqui também fazer uma propaganda da minha tese, né? O Diabo em Forma de Gente, Resistência de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação, que eu vou questionar a respeito, inclusive, da ausência de professores negros gays atuando na educação básica também, né? Oi, Eliane, beijo. E eu quero mandar um beijo aqui para uma menina que eu vi aqui aqui no chat. Ela é lá da minha cidade, eu sou de Cianorte, interior do Paraná, né? A Luana, esqueci o sobrenome dela, que ela disse que é da UEM de Cianorte. Eu estudei aí na UEM de Cianorte também, comecei a minha trajetória no interior do Paraná, vim concluir a minha graduação aqui em Curitiba, né? E, enfim, né? Tive assim a felicidade de ser acolhida pelo movimento social de negras e negros antes de chegar à universidade, né? Então, assim, gente, vamos deixar um espaço para o debate, né? Eu espero que vocês tenham perguntas para fazer e eu espero que vocês tenham convites para bares depois, né? Porque eu espero que o próximo evento seja presencial, porque o bar é pedagógico. A conclusão dessas reflexões que a gente faz precisa terminar num lugar mais acolhedor, com mais aconchego, né? Para que a gente consiga entender o que a gente está fazendo, né? E assim, né, na figura da Fran Demetrio, que está aqui atrás de mim, fazer uma saudação a todas as travestis e mulheres trans que vieram antes de mim, porque foram elas que pavimentaram o caminho, que me conduziram para a universidade. Foram elas que permitiram que eu conseguisse fazer uma graduação, fazer um mestrado, um doutorado e me tornar professora. Porque se a gente não tem uma relação com a nossa ancestralidade, a gente não chega a lugar nenhum. E hoje eu sei que eu sou ancestral para muitas pessoas negras, para muitas pessoas trans. Beijo grande, gente. Muito obrigada, professora Meg Rayara. Aliás, eu amei esse nome, tá? Já quero dizer que quando eu li a primeira vez, já fiquei assim, preparada, falei, vai ser um raio, né, de luz na academia,
né? Então, nós destacamos aqui no chat, né? Eu quero agradecer, inclusive, eu cometi um erro de não me apresentar aos nossos participantes, né, que estão acompanhando as nossas intérpretes. Eu gostaria de agradecer, inclusive, o trabalho maravilhoso, inclusivo, dessas pessoas que estão aqui participando conosco, que estão em todos os espaços do Enalic, né? Eu sou uma mulher de pele branca, né? Eu tenho os cabelos grisalhos, curtinhos, uso óculos, né? Estou no escritório da minha casa, tem muitos livros aqui, né? Muitos que eu li. E o tanto que a gente estuda, né, Meg? Eliel, né? O tanto que a gente lê outras pessoas, lê outros corpos, lê outros lugares, lê outras concepções, outras epistemologias, né? Então, a gente aproveita muito porque o conhecimento é socialmente produzido, né? A gente não começa nada do zero, a gente sempre começa a partir de alguma coisa. E nós tivemos aqui muitas falas concordantes, elogiosas, né, sobre os discursos proferidos pelo professor Liel e pela professora Meg Hayara, né? A Luciene Vieira chamou-nos a atenção no chat, dizendo sobre os assassinatos que aumentam no Brasil nesse período de pandemia, mas não só os assassinatos, né, mas também mortes de corpos que são corpos que fogem ao padrão hegemônico de gênero, né, e que retiram suas vidas por conta de todo o processo excludente, marginalizador, que produz a morte social desses corpos, né, dessas pessoas que buscam encontrar os seus espaços sociopolíticos, né, e através dos movimentos, mas em determinados momentos, né, tombam. E em nome dessas pessoas, a gente quer agradecer as palavras da professora Meg Hayara, né, que nos incita e nos provoca, né, nós da universidade, esse espaço que ainda não é um espaço dialógico, intercultural, inclusivo, né? Concordo plenamente com a professora Meg que as universidades precisam sim fazer autocrítica. A gente fala muito na 11.645/08, né, mas pouco se produz ainda, né, de material didático, de inserção nos espaços para discutir a história e a cultura afro-brasileira, a história e a cultura africana, a história e cultura indígena, histórias e culturas, né, porque são todas no plural, na universidade. Nós precisamos, de fato, começar a revolução a partir do nosso lugar de fala, do nosso lugar de trabalho, e ocupar esses espaços, como a professora Meg Hayara, como o professor Liel Benites ocuparam, né? Ocuparam e estão resistindo, estão produzindo a diferença, né? A partir dos lugares de ação, de agência que eles estão utilizando na educação superior, né? Mas não somente, mas também nos movimentos, né? A professora Meg nos mostrou aí os quadros que estão atrás da sua imagem, que ela mesma produziu, então são obras, né, políticas, né, assim como a sua fala e o lugar de onde ela fala também, do corpo que ela ocupa, é um lugar político. A Cristiane, o Pro Tiago, né, também lá no chat, disse assim, né, a professora Meg expondo as contradições da academia e da ciência hegemônica, bora superá-las coletiva e dialeticamente. Concordo plenamente, Pro Tiago. A Cristiane Alves também produziu aqui uma observação, né, e solicitou da professora também
que converse um pouco mais conosco, né, sobre a ausência, né, de professores trans nas universidades. Poucos são os professores negros na universidade, então é uma provocação também para a gente pensar, né, que as universidades ainda são hegemonicamente, né, padronizadas e vivem dentro do padrão, né, hétero, patriarcal, de corpos de pele branca, né? Então a gente ainda tem isso, né? Principalmente os sujeitos docentes e técnicos administrativos, né? Técnicas administrativas. Poucos são os corpos negros que circulam nesses espaços, né, de privilégio das universidades. Para o professor Eliel, né, o professor Eliel também foi muito elogiado, né, as pessoas comentaram bastante, o prazer de ouvi-lo, a necessidade que nós temos de abrir mais espaços como essa mesa redonda, que o Enalic muito bem colocou, né, nesse horário, inclusive não colocou mais nenhuma outra mesa, né, concomitante, para que todos e todas e todos tivessem a possibilidade de acompanhar esse debate. Antes de passar para as perguntas do professor, para o professor Eliel, eu gostaria de registrar que aqui no Mato Grosso do Sul, professora Meg, foi aprovado na Assembleia Legislativa semana passada um projeto de lei que proíbe a utilização da linguagem neutra no Mato Grosso do Sul nos espaços institucionais. Né, isso é a demonstração de uma resistência muito grande do padrão hegemônico que veio, né, dentro desse construto da modernidade e que a gente precisa ainda produzir muita luta, né, e ocupar muitos espaços, levar os nossos discursos, as nossas narrativas, as nossas trajetórias para poder exigir, né, da sociedade brasileira esse espaço que nos cabe, que compete aos corpos indígenas, aos corpos pretos e pretas, né, e de muitos outros sujeitos marginalizados, né, que vivem à margem do Estado e à margem da sociedade. Então, passando as perguntas para o professor Eliel, né, Lima Tesco diz que foi um grande privilégio conhecê-lo, né, conhecer um pouco do seu povo, a partir do seu olhar de indígena, que acessou o seu direito à educação, né, acessou o seu espaço profissional. Agradeceu por você, Eliel, estar aqui conosco e desejou que você tenha muita força para reconstruir. E eles passarão. Também, Lima Tesco fez um comentário aqui, né, perguntando ao professor Eliel, né, como os indígenas têm se organizado nacionalmente para lutar por seus direitos, né, porque ele tem visto as manifestações na TV, né, mas não conhece os bastidores, os recursos que vêm para os povos indígenas, para os movimentos, né, para desenvolver essas lutas, né. Também para o professor Eliel, né, vou abrir mais uma pergunta aqui, né, nesse bloco, eu não consegui pegar o nome, né, mas a pessoa saúda o Eliel, né, em Guarani, Aguidjevete, Bexapá, né, Porã. Sabemos que há muitas palavras para conhecimento em seu idioma. Você poderia comentar um pouco sobre o que é conhecimento e como ele é produzido na nação Guarani, né, no povo Guarani Kaiowá? E aí comenta que é muito negativa essa marca, esse rótulo desfavorável, né, que os sobrecai sobre os povos indígenas, né? Também nessa mesma linha dessa pergunta sobre conhecimento,
O Protiago pergunta para o professor Eliel também. Qual é o papel do conhecimento escolar juruá no interior das terras indígenas? Então, aqui já está remetendo uma pergunta para implementação das escolas indígenas, né, nos territórios Guarani-Kaiowá, nos Tecorá. Como permitir que esse conhecimento possa conviver e não destruir com os saberes ancestrais? Então, entra dentro daquela pergunta que eu fiz ao professor Eliel, quando ele terminou de falar, sobre a sua trajetória, sobre o seu giro decolonial, né? E a professora Sueli Guadalupe de Lima Mendonça, nossa vice-presidente do FORPB de RP, né? E também é uma das coordenadoras do evento, do 8º Enalic, né? Também nesse mesmo teor da pergunta anterior sobre educação escolar indígena, ela pergunta, Eliel, qual o balanço sobre a formação de professores para as escolas indígenas Guarani Kaiowá, né? Então, eu abro aqui a palavra novamente para o professor Eliel e, em seguida, para a professora Meg para comentar, né, na medida do que entenderem possível, né, sobre as questões colocadas no chat. Obrigado, Noêmia, companheira também, aqui da UFGD, e agradecer muito pelas perguntas, né, são perguntas importantíssimas, né? Eu não sei se vou responder tudo, né, porque são perguntas muito profundas, né, fundamental. Mas primeiro quero parabenizar a fala da Meg Hayara, que falou muito bem, né, nós povos indígenas também passa exatamente isso, né, por exemplo, os corpos, o nosso corpo, por exemplo, a cor da nossa pele é a cor da terra, né? Então, muitas vezes, a terra já é considerada como sujeira, né? E já é coisa do ruim, negativo. Então, a nossa pele é exatamente a cor da terra. E a gente tem muito, eu vi a Noêmia se explicando, né, se apresentando, no caso, no nosso corpo, existem muitas marcas da terra, muitas cicatrizes do território, né? Quando nós era pequeno, andava muito descalço, né, nas matas, então quebrava muitas pequenos espinhos nos pés, então ficava, né, marcas, né, até hoje. Então, além disso, ampliando as marcas do nosso corpo, né, ela faz parte da terra, mas também as violências que nós passamos historicamente também faz parte do nosso corpo. E o acúmulo disso não deixa a gente, muitas vezes, a gente casca grossa, né? Muito assim, forte, né? E hoje, né, eu acho que a trajetória, né, eu fiquei pensando quando a fala da Meg falando, né, sobre... Eu, por exemplo, estou sozinho na UFG, na FAIND, é uma faculdade intercultural indígena, mas sou o único professor que passei no concurso, né, que estou lá, e por isso há uma grande responsabilidade, né, de lutar por outros para que esteja também lá, né? Então, isso é fantástico ao mesmo tempo, mas o peso, o símbolo que a gente traz na nossa presença é político no espaço. Quando terminei doutorado, falar um pouco da minha trajetória, né? Já veio a proposta de assumir uma direção. Eu não sou muito bom na gestão, sou muito bom como professor indígena, né? Mas eu vi os companheiros, né, no mesmo tempo, em Brasília, né, no sol quente, fazendo a manifestação contra a PL, contra o marco temporal, para que demarca as terras indígenas, né, na frente ao STF, mostrando a cara, levando bala de borracha, ou seja, e ao mesmo tempo, aqui no nosso estado, fazia as manifestações na BR. Então, eu, como professor de uma universidade pública federal, ficar
na minha tranquilidade, né? Então tem que fazer alguma coisa também, como indígena. Então por isso a gente assume esse compromisso com muita força, né, para a gente fazer a resistência, né? Porque hoje nós estamos vivendo numa universidade pública federal onde o desmonte, principalmente as licenciaturas indígenas a nível de Brasil, está muito forte, né? É uma sistemática de corte de recursos e manter um curso específico de formação de professor, e hoje é uma luta. Então, essa é a nossa bandeira nesse momento, né? A minha trajetória, né, como indígena, ela já vem desde o início de uma educação escolar não voltado para os indígenas, mas voltado para deixar de ser indígena, como eu já falei, né? E a luta dos professores na época, na década de 90, no final da década de 90, exatamente era propor uma formação específica dos professores, que não existia professores indígenas. E nesse processo todo, para que se garante a educação escolar indígena, né? Então, precisava de um professor indígena, e não existia essa identidade do professor indígena. Essa identidade do professor indígena hoje é comum, né? Pelo menos aqui no estado, é claro que precisava mais investimento, mas hoje já é uma realidade, né? Com muita luta, né, e movimentos sociais, de embate mesmo, né, a gente conseguiu a implementação de 2 grandes cursos, que é símbolo da luta dos povos Guarani Kaiowá, em termos de educação, que é o curso de formação nível médio Araverá, que que é mantido pelo Estado, né, que é no nível de para alfabetização, letramento dos alunos na escola indígena, e o Tecorandu, que é licenciatura intercultural indígena, que vai atuando nas áreas específicas, né, nas áreas, grandes áreas. Então, são 2 grandes momentos mas hoje é necessário não só ampliar esse curso, mas a resistência, porque toda a política pública vem para desmontar isso aí, né? Ele é considerado como má qualidade, não tem, por exemplo, não se garante sistematicamente recursos, né? É a questão de muitas pessoas que compondo como corpo docente, que desconhece a pauta indígena e muitas vezes redireciona a proposta metodológica diferenciada que não contempla a perspectiva indígena. Então, eu digo, e nesse contexto é que a gente foi se constituindo como professor indígena, não só para dar aula, mas também para produção de lideranças e posição política da defesa da educação escolar indígena, que promove a formação dos professores, que reflete diretamente na escola indígena na aldeia, né, onde existe, né, uma prática pedagógica de trazer a sabedoria dos mais velhos no contexto da escola com muita clareza, né? Então, essa é a nossa luta. A luta maior é através da educação escolar indígena, a nossa contribuição como professor, né, para poder os saberes tradicionais. Aí eu entro nessa pergunta, na primeira pergunta que está aqui, né? A gente vai amarrando, né? Os saberes tradicionais para dar continuidade nos fluxos que estava desde os tempos primordiais, né? Tempos primordiais que são resistido na memória dos, como eu disse anterior, não sei se nessa palestra eu já tinha falado, sobre os guardiões, né? São mensageiros do tempo, os guardiões, porque eles absorveram conhecimentos tradicionais, que na nossa língua chamamos de arandu, né? Ara vamos decompor essa palavra. Ara dia, céu, tempo. Tempo, espaço, iluminado, né? Ara. Indu é ouvir. Então, conhecimento para nós é ouvir, sentir o tempo-espaço iluminado. E esse tempo-espaço iluminado é o próprio tempo primordial.
tempos originais, é a matriz de todos os tempos, que é o horizonte, né, que orienta a produção da existência Guarani Kaiowá. Esse é o conhecimento, resumidamente, né? E os mais velhos são os mensageiros desse tempo, né? Como chegou os não indígenas, interrompeu esse processo. Eu sempre considero esse exemplo como um rio, conhecimentos tradicionais como um rio. Ele vai escorrendo, né, nas gerações, produzindo gerações. Mas veio a sociedade não indígena, faz uma barragem ali, tranca, né, interrompe esse processo. Agora nós estamos como um dos alternativa, né, fazer a continuidade desse fluxo, desse rio de conhecimento através da educação escolar indígena. Mas aí vem a grande questão. Será que nós vamos dar conta? Será que o sistema educacional, né, indígena, escolar indígena, né, dessa discussão que nós estamos fazendo aqui sobre educação escolar, essa propaganda que nós estamos falando para os mais velhos, nós vamos dar conta? Será que vai dar conta mesmo, né, de continuidade do fluxo no tempo e espaço primordial? São grandes questões, não tenho resposta. Mas, pelo menos, né, a intenção é essa, né? Mas com grande perspectiva de a gente fazer essa continuidade, né? Então, essa é uma resposta dessa primeira pergunta, né, que eu quero dizer. E aí vem essa questão, a pergunta do Tiago, né? Em que medida, né, conhecimentos ocidentais, né, que é o Juruá para nós é Caraí, né, no interior das terras indígenas. Por exemplo, eu vejo que o conhecimento indígena, o conhecimento ocidental, ele é muito hegemônico, né, ele é muito padronizado, né? E o conhecimento indígena é muito específico, ele é localizado, ele é individual, ele é da pessoa, é do lugar, né? E conhecimentos tradicionais guarani, ele não é igual, eles são múltiplos, são diferentes uma das outras. Eu não posso dizer conhecimento guarani é desse jeito, eu estou padronizando. Eu não posso dizer os saberes dos mais velhos de a explicação sobre o cosmo guarani é um determinado padrão, não é. Ele é múltiplos. Então, como dialogar? Eu penso que o princípio é diálogo entre o conhecimento guarani e os conhecimentos, né, não indígenas. Esse processo do diálogo, ele não tem receita, ele não tem um acabamento, ele é um processo de construção, né? Então, cabe a nós dizer aqui em que medida, né, cada povo, cada aldeia, cada tecorrá, né, cada lugar, cada pessoa está construindo esse processo do diálogo, né? E essa permissão do diálogo é o processo da educação escolar indígena. Então, é isso que eu quero explicar. E qual é o resultado, pelo menos a perspectiva que nós estamos esperando? É um conhecimento novo, né, na qual, né, os múltiplos olhares faz parte desse conhecimento, né? Não que permite a multiplicidade da compreensão do cosmos, de todas as coisas que existem, né? Então, essa é a grande questão, né? Para a gente possa produzir nova sociedade, né? Um novo olhar. Para que se produza nova sociedade, é um novo olhar, né? A sociedade é o seu olhar, né? E nesse sentido, eu quero destacar aqui em relação, não dá para dizer em termos simples a questão do balanço sobre a educação, sobre a questão da formação dos professores. A gente pode falar sobre a questão epistemológica, a questão
números, né? A gente não tem muito a questão da balanço geral sobre dados sobre a nível nacional, estadual, né? Sobre a questão da... Até porque esse não é a política pública do Estado. Não interessa ao Estado fazer, por exemplo, acompanhamento de dados muito real sobre a questão dos dados indígenas, sobre a educação escolar indígena. Mas a formação até aqui é muito positiva, né? E os limites da educação escolar indígena é um debate que eu quero apontar, mas sem, né, posteriormente, né, possamos detalhar que o processo da institucionalização da educação escolar indígena é um grande desafio, né? Porque ela vai traduzindo, muitas vezes, em um molde de políticas públicas que vai, pelo menos, aponta até agora para nós, uma característica de empobrecimentos dos projetos originais edificados pelo povo em Guarani Kaiowá. Então, o balanço geral, quero dizer assim, e a própria formação dos professores indígenas também, né? O balanço geral, o cuidado que nós temos que ter, uma gestão de que sempre temos que manter essa originalidade do projeto indígena de educação. Mesmo que se institucionalize, mas de uma forma estratégica, mas que continue a sua forma tradicional. Porque o rio, ele é original. Não podemos desviar o rio e desviar o horizonte do rio, né? Mas sempre, mesmo que há um desvio da barragem, mas continue caindo no mesmo leito do fluxo da água, né? Do conhecimento. Então, esse é um pouco o balanço que eu coloco. E a questão do movimento indígena, acabei esquecendo, né? Ela é uma estrutura muito grande hoje em dia. Chegamos a muito interessante, né, o movimento indígena na atualidade. Por exemplo, 2020, nesse ano 2021, nessa grande manifestação em Brasília, tivemos em Brasília, mas também tivemos cada manifestação indígena em rodovia, BR, se manifestando sobre a questão da pauta da demarcação da terra, sobre marco temporal, sobre a questão do desmonte da saúde, né, da política da saúde, enfim, com toda a dificuldade, né, nós indígenas, pelas lideranças tradicionais, tem muita potência em termos, porque não depende muito de dinheiro, eles vão mesmo porque não tem saída, né, não tem outra alternativa. O indígena para resistir tem que ir ao embate, não tem outra alternativa. Então, a única saída é essa. Então, nós temos organização, assim, locais muito interessante, que eu penso que poderia ser considerado pelas outras organizações, para a gente fazer aliança mais ampliada, né, para fortalecer os movimentos sociais de uma forma mais plena a nível de Brasil, a partir também do conhecimento indígena em todos os estados, em todos os lugares. Então, é isso aí. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas e obrigado. Repasso a palavra. Então, tá, vou eu lá. Bom, mandar um beijo para a Maiara Martinelli, que está falando que aqui é da minha cidade também. Né? Assim, viu, Eliel? Eu também cresci descalço, andando no chão batido lá no interior do Paraná, pisando em prego, catando sucata na rua para vender, enfim. E assim, eu não tinha sola, né, no pé, tinha couro, né, enfim. E essas marcas, elas são importantes, né, para a gente lembrar de onde que a gente vem, né, porque a gente não pode esquecer as nossas origens, porque se a gente não esquece, né, a gente tem um compromisso ético, moral com aquilo que a gente faz dentro de uma universidade. E assim, quando você fala também que você é o primeiro numa universidade com esse recorte, eu fiquei aqui indignada, assim, estou muito indignada com isso, porque é aquela história, sabe, assim, e quando eu faço a minha crítica a essa hegemonia, eu não estou fazendo uma crítica às pessoas brancas, às pessoas cisgêneras heterossexuais, eu estou fazendo uma crítica à branquidade como dispositivo de poder, como regime de verdade. Eu estou fazendo uma crítica à cisgeneridade heterossexual como dispositivo de poder que toma para si a responsabilidade de falar por todo mundo. Né? Porque, assim, quando uma pessoa negra vai fazer uma pesquisa, sempre se espera que ela fale sobre raça.
Quando um pesquisador indígena, uma pesquisadora indígena vai fazer uma pesquisa, sempre se espera que ela fale de populações indígenas, né? Porque assim, e essa é a minha provocação, assim, que a gente tem que pesquisar a gente branca, a gente tem que pesquisar essas pessoas para saber, para elas saberem, né, que elas não estão no topo dessa cadeia alimentar por essência. Existe todo um processo de construção política para que ela se colocar nesse lugar como representante natural da espécie humana. Enfim, então tem algumas perguntas ali. Bom, primeiro quero conversar com a Luciene Vieira, de João Pessoa, que ela denuncia um assassinato de uma menina trans ontem de 23 anos, com 23 anos. Lembrar que a expectativa de vida de uma mulher trans, uma travesti branca no Brasil, é de 35 anos. Quando a gente faz um recorte por raça, a expectativa de vida de uma travesti negra e uma mulher transexual negra no Brasil cai para 28 anos. Sabe? Tanto uma quanto a outra são as taxas, são a expectativa de vida mais baixa do planeta. O Brasil é o país que mais assassina travestis e transexuais no mundo. E aqui, viu, Eliel, eu vou ler um textinho aqui, né? Porque quando a gente fala de população trans, parece que a gente caiu de paraquedas agora na sociedade contemporânea. E um dos meus debates, aí quando eu uso, né, da genealogia, é para buscar, né, o direito a uma história, é para romper com o epistemicídio. E aqui, no Tratado Descritivo do Brasil de 1576, né, 1587, olha só esse texto aqui sobre a população de a etnia Guaicuros. Entre os Guaicuros há relatos sobre travestilidades. E estas cudinas, ou nefandos demônios, vestem-se e enfeitam como mulheres, falam como elas, fazem só os mesmos trabalhos que elas, trazem jalatas, urinam agachadas, têm marido que zelam muito, e têm constantemente nos braços, prezam muito que os homens as namorem, e uma vez a cada mês afetam o ridículo fingimento de se suporem menstruadas. Ou seja, as mulheres trans, as travestis, entre a etnia Guaicuro, estava totalmente inserida. Durante o período menstrual, elas faziam a mesma dieta alimentar. E isso não é uma situação específica dessa etnia. A gente vai identificando população trans em todos os grupos originários na América e no continente africano também. E assim, não vou aqui ficar atacando pedra na religião de ninguém, mas a gente precisa entender que o cristianismo assim, acabou com a liberdade sexual das pessoas, com a liberdade de gênero, né? E quando a gente discute decolonialidade, a gente precisa entender que o gênero é uma imposição colonial também, tá? E aqui eu já estou negociando, aqui estou dialogando com a Sueli Mendonça, que está perguntando sobre o debate de gênero na educação básica. A gente vai discutir, vai falar de história, gente, você está falando de pessoas. Primeira coisa, o que é a história? Quem que decide quem que pode ser lembrado e por que vai ser lembrado? Por que a maioria dos feitos que aparecem na história tradicional são protagonizados por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais? Porque são os homens brancos, cisgêneros, heterossexuais que produzem a história. Quando a gente vai num cemitério, olha os túmulos mais imponentes, né? Por que aquelas famílias estão sendo lembradas? E por que aqueles túmulos feitos de terra batida no chão, às vezes não tem nenhuma lápide para lembrar quem é a pessoa que está ali? A pobreza não tem memória, não tem história, né? A população negra é muito recente, né, o resgate de uma memória ancestral aqui no Brasil, da população indígena, da população trans. E quando se fala em população indígena e população negra, sempre se fala de forma genérica. Parece que as pessoas não são individualizadas. E eu aprendi com a Célia Chacriabá, né, quando ela discute decolonialidade, que a gente tem que impedir que a floresta seja desmatada, né? Porque o reflorestamento é muito demorado. E, às vezes, a planta que cresce ali não é a original. Ou seja, a gente não pode deixar que a cultura seja destruída. Sabe? Ela faz essa analogia, eu fiquei encantada com essa mulher, sabe? E por que a gente não lê Célia Chacriabá para discutir decolonialidade? Sabe? Cara, então a gente precisa fazer essas perguntas, né?
A Helena Rebelo, ela pergunta a respeito das políticas afirmativas para inserção de pessoas trans no ensino superior. É fundamental uma política afirmativa, mas que vem acompanhada com diversos direitos. A pessoa que não retificou o nome e gênero, ela precisa ter o nome social garantido. Uso do banheiro, uso da arquitetura da universidade de uma forma plena, absoluta, né? E ela precisa ter a sua identidade de gênero respeitada, porque não adianta criar uma política pela metade. E também uma outra questão, a menina entrou, né, o menino trans entrou para a graduação e vai fazer um TCC, mas ele não quer pesquisar gênero, ele quer pesquisar outra coisa. Essas pessoas que não discutem gênero, vai orientar uma pessoa trans? E na disputa por bolsas, será que essas pessoas vão concorrer em pé de igualdade? É fundamental que a gente pense nas políticas de manutenção das pessoas que não são hegemônicas nesse espaço, né? Então, assim, Sueli, assim, vou voltar para a educação básica. Né? Em todos os campos, né, em todas as disciplinas, a gente consegue discutir a questão de gênero. E a gente consegue fazer essa problematização a partir dessa divisão binária do espaço escolar. Por que tem banheiro feminino e banheiro masculino? Por que tem atividade que é considerada para menino e atividade considerada para menina? Por que os nossos nomes são generificados? Né? Por que determinadas atividades são indicadas para esse gênero e não para o outro? Em que medida eu posso utilizar essa imposição dogmática, conservadora, para produzir esses tensionamentos? A gente tem que ser mais ligeira que as pessoas conservadoras, meu bem. A gente tem que fingir que caiu na armadilha. A gente tem que ser, assim, conviver com travesti, com mulher trans, a gente aprender a dar truque. É aprender a rodar o elástico com a gilete na ponta, cortar a jugular da inimiga sem deixar a impressão digital. Enfim, e a Luciana, ela me pergunta o que mais me chocou no espaço acadêmico. Bom, primeiro, quando eu fui tentar fazer na minha entrevista de doutorado, que eu ia pesquisar interseccionalidade, a trabalhar com homofobia e racismo, né? Porque eu ia trabalhar com professores negros, gays, que depois eu optei em trabalhar com bicha preta. Uma professora que está aposentada, né, que é do departamento onde eu dou aula hoje, ela fez assim, ó. Ela fez esse movimento. Ou você desce desse palanque, ou você desce desse. Ou seja, eu não ia fazer pesquisa, eu ia fazer ativismo, eu ia fazer militância na academia. Aí eu peguei e falei, Madame Satã, desce. A conversa é com a senhora, que a Madame Satã mora nesse corpo. E eu fui para cima dessa mulher. Falei, eu tinha tentado mestrado 3 vezes e reprovava sempre na entrevista. Eu falei, é a primeira tentativa para o doutorado. E eu falei para ela, não vou descer de palanque nenhum, porque eu vim aqui fazer pesquisa. Militância eu faço no movimento social. Eu fui extremamente incisiva na minha resposta, porque eu não sou obrigado a ficar ouvindo desaforo, né? A minha orientadora gostou da minha posição, investiu em mim, abriu as portas para o doutorado para mim, e a minha tese foi considerada a melhor do programa de pós-graduação em educação em 2017, tanto é que eu concorri ao prêmio CAPES de melhor tese. Né? Ou seja, a primeira travesti que entra num programa de pós-graduação da Universidade Federal tem essa postura afrontosa de produzir uma tese com a qualidade que eu produzi. E eu não estou dizendo isso que eu sou melhor que as outras. Eu estou dizendo que eu trabalhei muito, mas trabalhei muito mais que as outras pessoas, porque eu sabia que a cobrança era muito maior em cima de mim. Né? Então, isso me chocou muito, Luciana. Mas o que me chocou também foram as professoras do setor de educação me convidarem para entrarem nas suas salas de aula, mas não para falar das minhas pesquisas, para falar da minha vida, para falar de como a minha vida é sofrida, de como eu sou uma heroína que transpôs todos esses obstáculos. O que essas professoras estavam fazendo comigo? Estavam tentando me usar para defender a meritocracia.
eu não nasci ontem, eu não sou uma pessoa inocente. Eu falei, eu vou porque eu vou dar a volta nesse tipo de situação, sabe? Para desmontar o discurso meritocrático, para desmontar o discurso do esforço desproporcional que a gente tem que fazer para poder ocupar esse espaço, sabe? Então, assim, e depois do segundo convite, nunca mais ninguém me convidou. Porque, assim, aí eu volto lá na sua fala, Eliel. Porque aí as pessoas começam a me ler como uma pessoa perigosa, arrogante, ostensiva, perigosa, né? Porque eu não me deixei capturar. Porque a margem, ela está junto comigo, né? E eu trago todas as outras que estão do lado de fora junto comigo. Eu não entro sozinho, eu não estou só no espaço da academia. Mas a minha grande dor ainda, viu, Luciana, foi que quando eu passei no concurso, tomei posse como professora adjunta na Universidade Federal do Paraná, essa pessoa que fez esse movimento tinha se aposentado, né? Porque eu ia adorar me sentar do lado dela nas reuniões de departamento e trocar algumas figurinhas, né? E algumas alfinetadas também, porque assim eu não guardo rancor, eu guardo nomes. É isso. Muito obrigada, professora Meg Rayara, professor Eliel Benites. Nossa, maravilhosas explanações aqui. O pessoal aqui no chat está conversando bastante com vocês, agradecendo, né? E dizendo o quanto essas temáticas abordadas por vocês são necessárias, são urgentes, né? E o quanto ainda os nossos currículos são herméticos, né? São fechados, né? E o quanto a gente ainda precisa fazer para poder abri-los, né? E a sua frase, Meg, está circulando aqui, né? A pobreza não tem memória, os marginalizados não têm memória. Mas eu quero dizer para vocês que os indígenas, como as pretas e os pretos, pularam fora do livro didático e estão mostrando que não estão congelados no passado, né? Assim como essa leitura que a Meg trouxe, né, do século XVI sobre essa etnia que hoje aqui no Mato Grosso do Sul, né, os indígenas que são oriundos dessa família, né, a família Imbaiá-Guaicuru, são os Cajuel, né? Então os Cajuel, né, isso ainda existe, né, entre os Cajuel, e existe entre os Terena, existe entre os Kaiowá, existe entre os indígenas, os Guarani, existe em todas as etnias, né? O que falta se fazer é colocar em visibilidade, né, essas questões, essas pessoas, esses corpos que estão em movimento e que estão em existência e resistência. Então, assim, ainda temos, não temos mais muito tempo, né? Temos aí 7 minutos para finalizar. Eu gostaria de agradecer em nome da coordenação geral do 8º Enalic o aceite do convite por Meg Rayara, por Eliel Benites, agradecer às pessoas, né, profissionais que estão aí fazendo a tradução dos nossos discursos, né, através da linguagem, né, que é a Libras, que é essencialmente necessária para a gente produzir a inclusão nesse espaço aqui, mesmo digital, né? E dizer aos nossos convidados que eles vão ter aí mais 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, e eu gostaria de deixar aqui, né, meu imenso prazer de ter ouvido vocês e ter dialogado aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Então, passo a palavra aí ao professor Eliel, depois a professora Meg. Só agradecer, né, esse momento maravilhoso, né, ouvir a Meg falando, agradecer o pessoal que está fazendo as traduções aí, né, língua de sinais, a professora Noêmia com essa mediação fantástica, né,
Eu fico bastante contente e esses espaços assim a gente aprende muito. A gente que é palestrante muitas vezes não sabe tudo também, né? A gente vai ouvindo os companheiros, companheiras e todos, né? Aprendendo, né, os pensamentos, as reflexões. E esse foi um dos grandes momentos que considero muito importante, né? E a gente traz a perspectiva indígena para compartilhar também, né? Para que a galera também que está assistindo possa estar por dentro, né, dos debates nas pautas indígenas. E assim a gente vai conhecendo cada vez mais os diferentes, né, visões, pensamentos, reflexões que vai enriquecendo cada vez mais a nossa humanidade, né, nosso jeito de ser. Isso agradecer, parabenizar nesse momento importante, né, aos coordenadores, né, ao evento, né, e espero que a nossa contribuição seja também à altura da importância, né, desse momento aqui. E um grande abraço a todos por causa disso, né, e fico bastante contente nesse momento. Abraço. Bom, gente, eu quero agradecer também, muito obrigada. Meu sinal, né, é esse, por conta do meu salto, né, que eu faço um barulho quando eu chego na universidade. Eu não dou aula de rasteirinha, não uso tênis na universidade, eu só vou de salto, e um salto que faça barulho, né? Então, por isso que eu fui batizado. Eu trabalho com letras Libras aqui em Curitiba. Ainda não aprendi Libras, porque eu digo que é muito difícil, mas eu vou aprender, né? E aqui, Noêmia, muito obrigada, sabe? É uma satisfação te conhecer. Eliel, fiquei encantada com a tua fala, sabe? Um momento de troca, sabe? Cada vez que eu ouço representações indígenas, quilombolas, sabe? Ciganos, enfim, de todos os movimentos que estão lutando por espaço, eu penso cada vez mais da necessidade da gente fazer uma coalizão para a gente, sabe, se fortalecer nas nossas reivindicações, nas nossas pautas, em todos os campos, educação, saúde, segurança pública, direito à moradia, enfim, né? E agradecer todo mundo que está aqui, né? Leiam as travestis, leiam as mulheres trans, os homens trans, leiam as pessoas indígenas, gente, leiam as pessoas que não estão na base teórica do que vocês estão trabalhando, e nos sigam nas redes sociais. Meu nome está lá, Meg Rayara Gomes de Oliveira, e também nos convide, gente, para tomar uma cerveja, nos convide para passar um final de semana na praia, quem mora na praia, quem mora no sítio, né? Que a gente gosta também. E lembrar sempre, gente, o bar é pedagógico, né? É fundamental estudar, é fundamental ler, mas é fundamental relaxar e fazer trocas de conhecimento em todos os espaços. Fiquem bem, a pandemia não acabou, né? E que a gente esteja muito bem de saúde para votar o ano que vem, né? Beijo grande. Então, passo a palavra aí à Ana Célia. Obrigada. Nós que agradecemos, somos muito gratas aqui às participações do professor Eliel Benites e às professoras Meg Rayara Gomes de Oliveira e também Noêmia Moura. Muito grata aqui pelas importantes contribuições trazidas aqui para os eventos. Sejam sempre bem-vindas e bem-vindo. E antes de encerrarmos as atividades deste terceiro dia do 8º Encontro Nacional das Licenciaturas, o ENALIC, e do 7º Seminário do PIBID, 2º Seminário da Residência Pedagógica, eu lembrar você, participante, as atividades que teremos amanhã. Às 9 horas tem a apresentação de trabalhos, então fica ligado, você que vai apresentar trabalhos amanhã no horário das 9 horas. Às 14 horas teremos a mesa redonda de número 7, abordando aí sobre alfabetização e letramentos, Política Nacional de Alfabetização 2019, uma guinada metodológica para trás e pela direita. Às 16 horas e 30 minutos, tem a mesa redonda de número 8, o ovo da serpente. Qual a base da contrarreforma na formação de professores? E às 19 horas, tem a mesa redonda de número 9, abordando sobre organização e luta na formação de professores. Eles passarão e nós passarinhos. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua companhia e lembrar que amanhã a gente volta a se encontrar. A todos e todas, uma boa noite. Tchau.